Olá, bom dia a todo mundo. É bom ver gente aqui presente, né, no auditório, em Tiradentes, depois de 2 anos de mostra online. É sinal de que, enfim, a pandemia arrefeceu um pouquinho e o bom também é que a gente começa, né, a gente volta presencial num momento novo, no momento de uma injeção de ânimo muito grande, porque a gente finalmente mudou, né, o rumo, né, do país. E agora, claro, né, isso também não só há de se comemorar, mas há de se redobrar também a vigilância pelo que a gente vê que está acontecendo por aí ainda, né, porque nem todos os problemas foram superados com uma mudança de governo. Como também, eu acredito que esse ânimo ele vai ser muito necessário porque a gente precisa construir de novo, porque algumas coisas mudaram, tanto do ponto de vista social, econômico, quanto tecnológico. E também porque a gente vai precisar reconstruir algumas coisas que tentaram demolir. E não conseguiram, ainda que, digamos, algumas instituições tenham ficado bem abatidas. Mas, enfim, dando as boas-vindas, agradecendo também aqui a equipe da Universo, a presença de vocês e das minhas colegas e curadoras e curador, que, enfim, me deu muito prazer, mais uma vez, trabalhar com essa turma. Não vou, assim, a gente vai ter falas muito curtas aqui, porque como vocês veem, né, esse ano somos muitos e muitas. E para dar conta, né, da quantidade de filmes que se inscreve, mas também para que a gente possa ter um diálogo mais qualificado dentro de diferenças. Que eu acho que isso é fundamental, né, para um processo curatorial, né, para fazer uma programação. E é isso que tem acontecido, isso nos deixa muito felizes. Mas, enfim, como temos pouco tempo, eu vou falar aqui muito brevemente alguns números, tá? Que acho que é importante, mas vamos lá. Fazer uma abordagem, né? É importante fazer uma abordagem em torno aqui de números concretos. Serão exibidos 134 filmes, 38 longas, 3 médias e 93 curtas-metragens, de 19 estados. Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, né, Rio Grande do Norte, Roraima, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo, em 57 sessões de pré-estreias e mostras temáticas em 3 cinemas instalados na cidade. Aqui, Cine Teatro, Cine Tenda e Cine Praça. O público vai poder assistir 40 filmes da programação no formato online, ou seja, a gente mantém, né, esse formato que começou, né, durante a pandemia, com um número reduzido, né, então o público vai poder, que ficou em casa, que não pôde vir, vai poder ver 40 filmes. Nós temos também, enfim, dito isso, esses números um pouco mais gerais, esse ano a gente, as duas, né, competitivas de longa, continuam sendo Aurora, são filmes de cineastas estreantes, de pelo menos até o 3º longa, e Olhos Livres. Eu acho que esses filmes todos, a gente pode conversar depois, eles dialogam com a temática em um ponto ou outro, nem todos da mesma maneira, né? Mas eu acredito que esses filmes, eles podem dialogar, eles dialogam com a temática Cinema Mutirão, que a Camila vai desdobrar um pouquinho daqui a pouco. E eu acredito que mostra uma resiliência do cinema brasileiro, que se deu num contexto de escassez, né? Então, a resiliência, a gente pode falar dela de uma maneira não romântica, né? Nossa, como o cinema brasileiro, a mágica da resiliência no cinema brasileiro, né? Não é isso. Resiliência se dá no contexto de escassez, assim como o mutirão,
não existe no contexto ideal. O mutirão existe no contexto de escassez, qualquer mutirão, né? Já conseguir uma casa, por exemplo, é quando o poder público, né, não responde às demandas, aí as pessoas se juntam e fazem, cada um com suas competências, no tempo que for necessário, né, com as condições materiais que tiverem disponíveis. E a gente acredita que o cinema brasileiro, a ideia de cinema mutirão, ela está presente em toda a história do cinema brasileiro e digamos assim, num vetor muito particular nos últimos anos, né, de governo Bolsonaro e pandemia. Aliás, não só Bolsonaro, isso vem já há muito tempo, de antes do Bolsonaro, né? Acho que a emergência do Temer mostrou, né, foi o ponto de partida do que viria depois. Mas é isso, agora eu vou passar aqui para a Camila e a gente segue a conversa. Obrigado. Bom dia. Antes de tudo, eu queria saudar os colegas de curadoria, Francis, Laila, Mari, Tati e Pedro. Eu queria agradecer muito pelas trocas, né, e pela parceria durante todo esse processo. Também agradecer muito a equipe da Universo Produção, né, que sempre trabalha de forma coletiva para a mostra acontecer. E também agradecer a presença de todos vocês aqui nessa conversa. Bom, eu vou falar um pouquinho da temática, né? A ideia da temática Cinema Mutirão, ela é atravessada, antes de tudo, pelos modos coletivos de fazer cinema, né, que se disseminaram nos últimos anos, sobretudo no contexto de pandemia, né, e também, assim, num contexto, enfim, mundial, né, assim, o mundo inteiro, e também aqui no Brasil por uma conjuntura político-institucional marcada pela destruição. O Francisco já falou um pouco sobre isso. E eu queria também lembrar que a fala do Ari Rosa ontem, na abertura, né, que ele falou que a presença, né, dos filmes da Rosa Filmes aqui na Mostra Cinema Tiradentes também foi pontuado muito, assim, durante esses 7 anos, né, de produção, se falar muito de destruição, de desmonte, e que agora a gente está vivendo aí um outro momento, assim, de renovação, de esperança, sobretudo no campo das políticas públicas, né. Bom, aí para elaborar assim, melhor um pouco esse histórico, né, de produção, até a gente chegar no presente e justificar a escolha da temática cinema mutirão, eu vou apresentar um pouco esse histórico ao longo desses últimos 2, 3 anos, né. Então, lá em 2020, com a pandemia, o primeiro movimento diante desse assombro foi o recolhimento. Ser necessário o isolamento, né, de todos para conseguirmos continuar vivos. Isso, de algum modo, se refletiu nos filmes, né, sobretudo nos curtas-metragens. Ali em 2021, na 24ª edição da Mostra, né, que foi a primeira realizada totalmente online, a gente estava discutindo a temática vertentes da criação. E também, assim, a gente estava refletindo sobre um conjunto de curtas que chegavam para nós, né, nesse processo de inscrição, e que eram filmes com realizadores isolados em suas casas, tristes, em uma clausura física e psíquica. E eu lembro muito do debate da temática, quando a Tati fez um levantamento, fez uma listagem das principais imagens recorrentes desse cinema, e eu não vou fazer aqui, né, um levantamento também, mas o que ela falou está disponível no canal do YouTube da Universo, nesse debate que foi muito interessante das vertentes da criação. Para falar dos filmes de pandemia, né, que virou até um subgênero, por assim dizer, né, porque foi possível ser rapidamente mapeado. E isso se permaneceu em 2022, mas eu penso que houve uma reconfiguração ali em 2022 dos modos de fazer cinema, muito por conta da experiência das leis emergenciais, né? Sobretudo os editais de fomento que foram construídos a partir da Lei Aldir Blanc. A Lei Aldir Blanc ela possibilitou a pulverização, né, a descentralização dos recursos para estados e municípios, o que abriu um leque muito grande de amplitudes, de recortes e de abordagens no campo cultural como um todo, né?
E aí a produção audiovisual ela partiu de territórios muito diferentes entre si. Então, foram realizados muitos curtas vinculados a uma vontade de mapeamento de territórios, né? No ano passado, a gente montou uma sessão chamada Mestres, Territórios e Saberes Populares, que vinha com um conjunto de filmes que traziam esse vínculo mais forte com o território, com mapeamento de mestres da cultura, por exemplo, e um cinema muito feito por realizadores que não necessariamente vinham do cinema e do audiovisual, que é muito interessante, né? Como a gente vê como esse recurso ele foi distribuído, né, assim, por vários lugares do país, e artistas, né, agentes culturais de outros campos que no audiovisual também estavam ali fazendo audiovisual. E a gente percebe essa permanência assim, nesses últimos anos, né? Então, vários filmes trazem um pouco essa ideia, né, essa movimentação. E aí, diante da asfixia do financiamento à cultura, né, durante a pandemia, e aí, independente de se fazer cinema com os recursos das leis emergenciais ou não, né, ou mesmo sem esses recursos, os realizadores tiveram que adequar seus filmes a prazos de execução mais curtos, modelos mais simplificados, orçamentos menos robustos, e se, por um lado, isso levou à realização de filmes na urgência, muitos deles assim menos elaborados, digamos assim, mais por uma questão de necessidade financeira. Por outro, também, isso levou a uma certa aprendizagem de construção de diferentes ferramentas para o fazer cinema, precisando lidar aí com o que se tem em mãos, né, com processos criativos mais pé no chão, o que também possibilitou a realizadores de cinema vínculos de trabalho mais fortalecidos com fazedores de outras artes. E aí, assim, um exemplo disso na programação que a gente vê nessa edição é o média-metragem Partida de Vôlei à Sombra do Vulcão, dirigido pela Clarissa Campolina e pela Fernanda Viana. A Clarissa, que é uma realizadora mineira, que tem uma ampla trajetória no cinema e no audiovisual, que vem do Coletivo T e agora está no Ana Vilhana, ela se une à Fernanda Viana, que é do Grupo Galpão, né, que é um grupo de teatro de Belo Horizonte que já tem uma trajetória aí de 40 anos. Então, esse média ele é fruto muito interessante dessa troca de experiências entre cinema e artes cênicas, né? Esse filme ele vai ser exibido hoje na Tenda, às 18 horas. A Clarice e a Fernanda irão participar da mesa seminário temática, que vai ser amanhã, né, chamada Cinema Mutirão, Laboratórios, Modos de Investigação e Cinema de Grupo. Vai ser amanhã às 15 horas aqui no Ives Alves. E eu não vou falar muito sobre isso, porque eu quero que vocês vejam o filme hoje e acompanhem o seminário, porque certamente as duas vão falar do processo do filme. Eu também ia falar de outros exemplos, mas eu vou deixar esse espaço de fala para os demais colegas. E, por fim, eu queria só manifestar a minha alegria, a minha felicidade de estar sentindo, né, ao ver todos assim, reunidos aqui presencialmente, depois de 2 anos de mostra exclusivamente online, né? Então, foi muito bonito ver a tenda bem cheia ontem, e eu espero que a gente possa conversar bastante sobre os filmes, sobre os debates, seja lá na tenda, na praça, aqui no Ives Alves, nos corredores e, quem sabe, nos bares de Tiradentes, que isso também eu acho que faz parte dessa experiência presencial da mostra. É isso, gente. Boa mostra para vocês. Tati agora. Ei, gente, bom dia. Quero pegar essa última fala da Camila para dizer também da imensa emoção. Chorei ontem, de alegria, de amor, por a gente poder, enfim, estar de volta. Todo mundo meio com cara de acabado ontem, né? Eu achei. Não, mas a gente sobreviveu, né? Que delícia. Nossa, fiquei emocionada ontem. Estou emocionada, né, Matriz? E quero também agradecer imensamente e parabenizar a equipe da Universo pela 26ª mostra, 26ª, esse negócio desse tamanho, eu acho tão doido, é uma equipe pequena que faz esse negócio ficar de pé,
de um jeito super bonito. E essa galera aqui da curadoria, e Maria Trica e o Rubens, que não está aqui, cadê Rubens? São assistentes de curadoria, que, assim, mais um ano aprendendo junto, assim, e com as provocações, e como o Francis disse, né, assim, pontos de vista diversos, e a gente nesse exercício que cada vez mais se mostra importante da gente reafirmar como um exercício de estímulo de uma inteligência coletiva e de uma lógica civilizatória, que é conviver com as diferenças, né? Que a gente não é... E esse ano tem 2 mulheres pretas, gente, eu estou tão emocionada. E que pensam diferente, olha que luxo. Que preto não é tudo igual, né, gente? Então, é isso. Super feliz, assim, do tanto que a gente cresce junto, sabe? Assim, nas nossas diferenças. É bom demais a conversa. Eu me sinto muito... É um presente, assim. Agradeço demais. Eu vou, assim, já gastei meu tempo, assim, só com essas firulas, né? Mas eu vou ler, para não tomar muito tempo, falar um pouco de um geralzão, assim, dos filmes inscritos. Porque eu acho, assim, a gente seleciona 10% dos curtas, gente. É muito pouco, sabe? Ai, por que meu filme não entrou? Porque é ruim. Não, gente, seu filme é foda, mas não cabe, né? Aliás, um parênteses, né? Desde 2018, Tiradentes pede a autodeclaração de raça e gênero. Isso é super importante. Ajudem as pessoas que pesquisam cinema, façam autodeclaração de seus filmes, ajudem a memória do cinema brasileiro e compreendam o que significa se declarar branco e não latino. Nos Estados Unidos é latino, aqui no Brasil é branco. Raça é uma coisa circunstancial. Então, isso também é um processo de aprendizado para a sociedade, né? E aí recebi provocações, todo ano recebo, mas esse ano eu resolvi falar disso. Ai, porque eu não sou preto, não sou gay, meu filme não entrou. Bicha, não. Assim, se houve um momento em que o cinema brasileiro era identitário, é quando ele era só branco e masculino. Agora ele está plural. Mas para mais gente entrar, o que sempre foi presente tem que diminuir. Então é um pouco sobre isso também, sabe? Não é uma caça à branquitude. É entender que branquitude não é a hegemonia mais, não pode ser, entendeu? O normal. Ou a única coisa. Então, a pluralidade pressupõe dividir espaço. Então, eu queria, assim, só dar esse textão, porque, ai, não aguento. Então, vamos lá, falar do geral. Vou ler só para não perder o raciocínio, porque estou sequelada de Covid também. A temática desse ano, como a Camila bem colocou, assim, ela tem, e os filmes também, tem diálogos, nem sempre explícitos, assim, com as temáticas anteriores, o cinema em transição e vertentes da criação, né? E, enfim, depois a gente pode conversar mais dessas especificidades, mas eu queria destacar alguns pontos, também puxando um pouco do que a Camila falou, desse conjunto de 808 filmes que vieram, e a gente selecionou 89 nos curtas, né? Numa primeira reflexão, e sob o risco de deixar de fora alguns gestos igualmente significativos, eu destacaria 3 linhas de força, sobretudo relacionadas a pontos que me parecem mais centrais nesse conjunto de filmes. São elas: as elaborações do período pandêmico, que esse período segue a nos assombrar, e os filmes, né, reagem a isso. Também reações ao momento político do país, seja pelo realismo desencantado ou por uma fabulação ou especulação nem sempre otimistas, e as presenças que seguem disruptivas de cinematografias negras, indígenas e realizadas por pessoas que se identificam nas dissidências de gênero, no que essas dissidências apresentam de concretude e de um pensamento anti-universalizante. Alguns curtas apresentam uma interseção entre essas linhas de força e outros acabam por não se encaixar nessa divisão. Mas eu vou me concentrar aqui nesses 3 movimentos porque eu considero isso bastante sintomático de uma reação estético-política, que é rápida e concisa, própria ao curta-metragem, né? Os filmes que seguem elaborando a experiência com a pandemia, me parecem, podem ser divididos em 2 frentes. Uma que se concentra em experiências individuais ou de pequenos grupos frente ao isolamento. A gente segue com essa tendência desse subgênero que a Camila falou. Cadê? Perdi. E também
uma resistência, uma elaboração de experiência frente ao desconhecido, ao medo e às possibilidades de vida nessas restrições. Isso por um lado. E por outro, filmes realizados a partir da aproximação de outros campos artísticos com o cinema, por força das circunstâncias, como a Camila colocou, sobretudo nas artes cênicas e artes visuais. E, nesse ano especificamente, tem experimentos verdadeiramente cinematográficos de um jeito mais contundente. Né? Se a gente recebeu ano passado muito material de teatro e dança filmados, digamos assim, né? Com cortes ali, como se fosse quase uma elaboração de um ao vivo, a gente tem provocações de como que um pós-dramático, por exemplo, pode ser poeticamente figurado na imagem. E alguns dos filmes pandêmicos vão ao encontro da temática desse ano em função de um necessário fértil arranjo coletivo, que possibilitou não só a sobrevivência material, psíquica e afetiva, né, da gente, mas também de experimentos de uma poética instigante, com resultados que são fortes, bonitos, a partir de uma coisa que eu vou falar daqui a pouco, que tem a ver com a experiência de primeira pessoa, olhando para si mesmo. E há nisso um ponto evidente, né, de reverberação das discussões anteriores. Os filmes que vão elaborar a situação política do país, ora vão reagir frontalmente à institucionalidade, notadamente ao ex-ocupante da presidência e seus seguidores, filmes que estão ali desde dentro desses movimentos bolsonaristas. A gente não selecionou grande parte deles, mas a gente selecionou alguns incríveis, assim. Tem um de uma cineasta, como é que ela chama? Eu vou falar disso. Como é que ela chama, gente? Onde a gente se encontra, Thalita Virgínia, que o pai dela é bolsonarista desses caricaturais, né, Mário? E muito afetuosamente com a câmera, ela vai tentando entender esse homem, é muito incrível. Enfim, tem essa elaboração, tem filmes que estão na chave da denúncia, mais ou menos elaborada dessa distopia Brasil nos últimos anos, e tem alguns que são derivas fabulatórias, pessimistas ou especulativas de um futuro menos opressor. Há também os filmes que se dedicam a profundos mergulhos numa primeira pessoa, com tentativa de elaboração de inspiração mais existencialista, e também elaborações com certa rarefação em torno da sociabilidade de jovens desalentados, assim, numa lida melancólica e desesperançada com as restritas possibilidades da vida adulta, naquele momento de desesperança. Algumas dessas elaborações lidam frontalmente com processos depressivos ou de algum outro sofrimento mental, tentando figurar isso também. Os curtas realizados por pessoas negras, indígenas ou queer, trans, travestis, não binários seguem com experimentos e proposições estéticas para além das abordagens enquanto temática ou circunscrita à representação identitária, desafiando os conhecimentos cristalizados sobre o cinema brasileiro. Esses filmes questionam uma presença universalizante subjetiva e narrativa, problematizam as versões consolidadas da história do país e de uma própria definição de Brasil, ou ainda, entre outras possibilidades, criam alegorias e fábulas sobre a condição de existência na dissidência. Há alguns gestos nesse conjunto amplo que parecem se apresentar um tanto desgastados pelo excesso de repetição, como, por exemplo, longas digressões em primeira pessoa, em voice-over, acompanhadas de imagens de arquivo pessoais e deambulações em câmera subjetiva. Gente, isso está demais. Depois a gente conversa. Esse desgaste, entretanto, não é que já passou, mas enfim, esse desgaste, entretanto, não retira a força desses filmes, de realizadores que se utilizam desse recurso para criar conceitualmente uma escrita de si em primeira pessoa, de singular plural, associando a outras elaborações que conseguem resguardar um certo frescor. Lidando com a precariedade imposta por esses tempos, muitos dos curtas selecionados se jogam em experimentos radicais, assim, nesse sentido. Estou interditando filme de primeira pessoa, não, tá, gente? Não vem falar desse, né? Mas é porque, assim, é muito a gente está olhando muito para a gente ficou muito tempo olhando só para a gente, e quem não se via no cinema também foi se impondo numa primeira pessoa. Então, tem um ajuste aí, né, necessário, a gente olhando esse conjunto, porque tem muita coisa que, de fato, está muito repetida. Assim. Uns filmes vão influenciando os outros e as pessoas acham que estão inventando a roda. Então, é um pouco isso. Então, não vou falar mais nada, não, está tudo certo. Obrigada. Pedro. Obrigado. Olá, pessoal, bom dia.
Quero também começar agradecendo então, a presença de todo mundo que está aqui hoje, depois desses 2 anos tão catastróficos, né, que a gente passou em casa, isolado. Quero agradecer imensamente os meus colegas de curadoria e de mesa. É sempre um prazer trabalhar com essas visões tão diferentes. É fundamental essas visões diferentes, como a Tati sempre coloca. Elas nos ajudam a ver coisas que a gente não veria se a gente estivesse só no nosso mundinho, né, fechado, acadêmico, universitário, apesar de todos nós termos um pezinho na universidade, mas isso oxigena muito a nossa visão. Vocês imaginam o que é assistir quase 900 filmes no espaço de 2 meses. Chega um momento que a gente não sabe mais se a gente está pensando direito, se a gente está vendo direito, ouvindo direito, e essa troca com os colegas, né, mais frontalmente a Tati e a Mari, ela é fundamental porque ela vai mostrando os caminhos, e fazendo a gente rever coisas que a gente tinha certeza que eram horríveis e que a gente passa a abraçar e vice-versa, né? Muita coisa a gente descobre na hora da projeção também, aí é um pouco mais caótico, porque não dá mais tempo, né? O filme já está passando e não bateu do mesmo jeito, mas isso faz parte do trabalho da curadoria e da reflexão. Eu faço esse trabalho já há 11 anos, aqui em Tiradentes, acho que eu sou o mais antigo dessa mesa, mais até que o Francis, que tá coordenando. Dei uma parada de 2 anos, mas para ter certeza de que eu precisava voltar, porque esse espaço aqui de visionamento e de reflexão, ele é muito oxigenante quando a gente está dentro de um esquema mais acadêmico, de pesquisa, um pouco mais institucionalizado, que pode embotar um pouco as nossas ideias. Então, obrigadíssimo pelas trocas, Mari e Tati principalmente, mas Camila, Francis e Laila também. A Tati já fez um panorama super amplo aqui e, ao mesmo tempo, pontual, porque a gente conversou muito durante esses 2 meses, né? Assim, a gente tinha reuniões quase que semanais. O online ajudou isso muito. Eu fico lembrando quando a gente fazia uma reunião de curadoria só em Belo Horizonte para discutir tudo num dia só. Era meio louco, assim. Agora o online facilitou bastante essas trocas e isso foi muito bom. Isso é muito bom porque isso reflete muito na programação, como que isso está presente nesses filmes que a gente escolhe. E vou começar falando algo que a Tati terminou aqui na fala dela, que é essa coisa do desgaste, que a gente usou muito esse termo, né? Fórmulas desgastadas, que é, no fundo, uma tentativa da gente tentar separar um pouco, né, o joio do trigo, mas é um julgamento de valor que está ancorado na cabeça de 3 pessoas, basicamente. Né, que por mais diferenças que a gente tenha, nós 3, a gente está mais ou menos dentro de um universo razoavelmente parecido. Então, até que ponto são efetivamente fórmulas desgastadas, ou esses filmes estão tentando dar conta de uma provocação inicial que foi feita há 2, 3 anos, num determinado tipo de grupos de filmes, mas aquilo ainda está válido para ser pensado. A gente não tem essa conclusão, né? Acho que não teremos tão cedo, mas o fato é que a gente tem sempre que estar ali equilibrando pesos e medidas para tentar fazer o verdadeiro julgamento, entre aspas, dos filmes, e não deixar isso prejudicar o visionamento de quem vai vê-los depois num conjunto direcionado, que são vocês, que são o público. Tá, então é isso mesmo, os filmes não entram só porque eles são bons. Tiradentes tem vários espaços de exibição onde outros tipos de linguagem precisam ser colocados, como a praça, né, que são filmes um pouco mais, digamos, comerciais, mais fáceis para toda a família, tem recortes de idade também. Então, a cara de Tiradentes nos curtas, eu ousaria dizer que ela talvez seja até mais ampla do que nos longas, porque a gente, primeiro, né, enfrenta um arsenal muito maior de produção e a gente tem mais espaço para difundir esses filmes de acordo com o perfil que eles têm. E isso é muito importante que esses filmes existam. O filme mais difícil da tenda e o filme mais popular, mais comercial, que gera palma no final e ganha o prêmio de público. Então, eu acho que um festival se faz dessas pluralidades. Mas essa coisa da fórmula desgastada é sempre muito difícil da gente julgar. Se é uma fórmula ou se é algo que ainda está reverberando dentro dos cineastas e que possa ou não ter uma elaboração um pouco mais, digamos, antenada com o que está acontecendo em determinados momentos. A Camila falou também dos filmes de pandemia, né? Foi eu defini inicialmente como uma praga, assim como os filmes de apartamentos, sem diálogos, né? Tristeza de casal, ruptura, etc., que quase virou um subgênero. Os filmes de pandemia criaram um subgênero e eu acho que agora a gente está conseguindo começar a elaborar de um jeito um pouco mais distanciado, né? A pandemia não terminou há muito tempo, mas parece que a gente pegou uma primeira leva nos últimos anos daqueles filmes que eram feitos na urgência do momento.
com poucos recursos, com pouca reflexão. E agora, com um certo recuo, a gente já pode ter, parece que um vislumbramento de algo que a pandemia nos proporcionou, nos causou no sentido negativo e no sentido positivo. Nesse sentido, eu destacaria um filme chamado O Último Rock, que é um curta que está na Mostra Foco, do Diego de Jesus, um cineasta do Espírito Santo, que é um filme exatamente isso. Ele é um filme de época, ele se passa na época em que a pandemia estourou, né? E aí dá um início de percepção. A gente não sabia muito bem se aquelas pessoas estavam vivendo mesmo o início da pandemia, um grupo de jovens, né, ali fazendo uma festa numa laje, se eles estavam vivendo realmente a pandemia ou se era já uma elaboração de um futuro, de um passado recente. E aí, com o tempo, você vai percebendo que é uma das duas coisas, vou deixar vocês chegarem a uma conclusão, mas foi um filme que, para mim, pelo menos, me pareceu alguma coisa no sentido assim, a gente está dando conta mais de elaborar formalmente, visualmente, narrativamente, o que a pandemia fez com a gente nesses últimos anos. Né? Depois da praga toda que a gente enfrentou, esse filme do Diego, de Jesus, aponta alguma coisa que, para mim, já é um pouco um início de uma reflexão um pouco mais amadurecida. Queria falar também dos documentários ensaísticos, aí pegando a fala da primeira pessoa, né, de muita gente, muitos cineastas, homens e mulheres, filmando o seu entorno familiar, de amizades, né, de pessoas com quem elas se relacionam, muito dentro da perspectiva do ensaio, ou seja, filmes menores, com menores equipes, né, o cineasta se colocando, ou a cineasta, se colocando muito frontalmente dentro da elaboração do filme, mas que parece que cria uma espécie de dupla entrada com o objeto, pessoa que está na frente deles. Ou seja, mistura uma espécie de crítica e uma reverência, ou um respeito àquela pessoa que está sendo filmada ou que está tendo a história contada. Talvez reverência seja uma palavra forte demais, mas a gente sentiu uma série de filmes que colocam essa relação entre a pessoa que filma e a pessoa que está sendo filmada num conflito que é gerador de muitas coisas importantes e boas, inclusive para elas, que conseguem se ver melhor entre eles. Então, a Tati citou esse filme da garota que faz o filme sobre o pai bolsonarista, né, Thalita, onde a gente se encontra, e eu poderia citar outros dois. Um deles é um documentário de São Paulo, também chamado Meu Outro Nome é Luísa, documentário ensaio, onde uma cineasta, Ana Luísa Hartmann, filma uma atriz. E filma uma atriz de um jeito entre expor aquela atriz com toda a, entre aspas, superficialidade, vontade de parecer bonita, vontade de parecer, né, de alguma maneira, tendo uma imagem que possa ser reverenciada no futuro, mas aquela imagem, ao mesmo tempo, ela apresenta uma série de fragilidades. E a cineasta vai nos entregando as duas coisas ao mesmo tempo, a força e a fraqueza desse personagem. Meu Outro Nome é Luísa é um filme que está na mostra Formação. E um terceiro filme chamado Amigo Secreto, do Rui Calvo, de São Paulo também, está na mostra Panorama, que também é isso, é a filmagem de um evento, um ritual de Natal, de final de ano, um lugar que, na minha opinião, a princípio pareceu o lugar pior de poder se estar, que era uma festa em família, né? A gente sabe muito bem como é que as festas em família se tornaram complexas nos últimos anos, com a chuva caindo torrencialmente lá fora, ou seja, a família toda meio encantoada dentro de uma cozinha, uma família de classe média baixa, com uma criança que é o motor de toda a disrupção dessa família. E esse cineasta vai entrando por esse mundo e vai filmando essas pessoas de um jeito bastante crítico e, ao mesmo tempo, reverencial. Então, eu acho muito interessante esses filmes que nos dão duas faces de uma mesma moeda, né? Assim, aquela família é a família que você tem e a família com quem você tem que viver, mas ao mesmo tempo você pode elaborar uma crítica a esses padrões, a alguns determinados procedimentos, e eu acho que o doc de ensaio faz isso muito bem, né? Ele permite que esses cineastas se coloquem de uma maneira muito afirmada face a esses fenômenos, objetos, pessoas que eles estão filmando, sem esconder os conflitos, mas revelando os conflitos para chegar lá na frente como uma espécie de síntese que pode ser mais ou menos positiva para quem está filmando e para quem é filmado. Bom, acho que era isso que eu queria apontar, puxando da fala delas, e depois, enfim, a gente pode conversar mais. Obrigado. Valeu, Pedro. E lembrando que o Pedro vai lançar um livro aqui amanhã, ao meio-dia, Helena Inês, atriz experimental. Então, quem quiser adquirir um exemplar e uma assinatura, um autógrafo do autor,
E a Helena vai estar aqui também, né? Tá. Então vai ter o lançamento do livro e a gente tem 2 filmes com a Helena e da Helena. Então, assim, é muito lindo a gente ver uma pessoa, né, aos 82, 83 anos, atuante, trabalhando com pessoas jovens, trabalhando com gente que está começando a fazer cinema, com gente que já faz cinema há 50, 60 anos, e gente que está começando a fazer cinema. Então, eu saúdo vivamente, para quem não conhece a Helena Inês, venham conhecer através do livro, através do longa-metragem que ela dirigiu, através de um curta do qual ela é personagem, né, ou seja, uma figura farol para o cinema brasileiro de ontem, de hoje e de amanhã. Oi, eu vou passar então a fala para a Mari, tá? E aí depois, para finalizar, a Laila. Mari, por favor. Tá. Bom, gente, muito obrigada, assim, por poder fazer parte da equipe. Acho que faz sentido eu falar por último, em alguma medida, da equipe de curtas, porque eu sou a mais nova, né, da mesa, quando temos o Pedro mais velho na ponta de lá, eu represento a nova geração. E, né, o fio da história de duas, enfim, aquelas que querem criar uma narrativa mínima, né, mas não é realizadora. Bom, então eu sou a mais nova aqui e aí é muito bom ouvir os colegas e estar junto e ser acolhida, né, ser recebida pela Tati especialmente foi muito significativo para mim, porque acho que também tem um gesto meu aqui de é bom saudar os mais velhos, todos vocês que estão aqui antes de mim, literalmente. Mas também mais velhos de Tiradentes, estou falando, né? Não, mas também nesse sentido das culturas negras, né, saudar os mais velhos também é importante nesse sentido, saber chegar. Então, sou muito grata a fazer parte da equipe, assim, acho muito lindo, assim, um projeto coletivo, né, de curadoria. E comentar justamente isso, assim, projeto coletivo de curadoria, né, isso tudo aqui é a curadoria de Tiradentes, mais Maria Trica e Rubens Anzolin, são os assistentes e tem uma participação muito significativa, assim, inclusive nas conversas mesmo. Pensar que também, acho que como curadoria tem a ver com interpretação e conversa, né, e programação, conversa entre filmes, mas também conversa sobre os filmes, como que a gente pode pensar a curadoria de forma coletiva, acho que Tati, Pedro já falaram isso, mas também para além do papel individual, né, dessa figura poderosa, que é o curador, a curadora, quem escolhe, quem programa, e como isso se associa ao tema mutirão, né, e uma crítica a esse lugar da autoria única e o que isso representa na história do cinema, né. Então, assim, somos um corpo curatorial, cabeças pensando junto, interpretando os filmes juntos e programando juntos, e isso faz muita diferença. E aí, como mais nova também nesse sentido de chegar aqui, sempre me instigou muito saber como que é esse processo, né, curatorial, como que as pessoas pensam juntos filmes para fazer uma curadoria, uma programação. E aí, no nosso caso, da equipe de curtas, acho que tem algo que é interessante de pensar que somos evidentemente diferentes, temos talvez entradas diferentes, preocupações diferentes e gostos diferentes, para além do que entender o que é o perfil Tiradentes, né? E conforme cada um chega, isso também vai se alargando e se moldando. Mas como que é também pensar os nossos encontros, o que temos em comum, e como essas coisas se equilibram, né? Então, na programação, em geral, cada um está olhando mais ou menos para uma coisa, considerando o perfil de Pedro, Tati e meu, mas também olhando para um lugar comum e para um lugar de equilíbrio que tem a ver com as necessidades da própria mostra, né? O que vai ser os filmes da praça, o que vão ser os filmes da formação regional, o que faz sentido, mas também considerando um equilíbrio das linguagens. Por exemplo, há uma tendência, talvez de cada um, depender de nós três, mas também dos tempos, que é uma implosão do cinema narrativo, por exemplo. E aí, por vezes, há uma puxada, acho que Pedro é representante disso, que gente, cinema narrativo ainda tem que ter lugar, né? Tipo, calma também, não é assim, a gente tem bons filmes narrativos, né? Não é porque a gente tem bons filmes experimentais e mais fragmentados que isso vai tirar o lugar de outros, e como que a gente equilibra justamente para criar um panorama
do que está sendo feito contemporaneamente no Brasil, nesse sentido, no curta-metragem. E acho que tem uma característica de curta-metragem, né, que como eles demoram menos tempo para ficar prontos, no limite, em geral, eles conseguem responder mais rapidamente aos temas de um tempo, né? E aí, como você equilibrar as formas de responder aos temas de um tempo, né? Por mais que talvez os filmes não lineares, em primeira pessoa, cinema e ensaio, se mostrem como tendência também por conta dos tempos, como que a gente mantém um equilíbrio com relação a outras linguagens que também continuam sendo feitas no cinema contemporâneo brasileiro de curtas e tem lugares, são interessantes e tal. Eu vou destacar umas coisas, minha fala vai ser um pouco fragmentada, vamos ver se eu consigo falar rápido. A Tati falou isso, né, porque são negros e LGBTs que entram na programação. Achei importantíssima essa provocação e ser bem explícito nesse sentido, porque talvez isso até subjugue a nossa inteligência, né? Tipo, os filmes também são interessantes dentro das suas peculiaridades, né? Enfim, para além da questão política mesmo disso, do identitário, da branquitude e da sexualidade hegemônica também serem identitárias, para além disso, há o interesse pelo que os cineastas estão fazendo. E acho que a gente tem que falar que tem mais cineastas negros, indígenas e mulheres fazendo filmes. Isso também acontece de verdade. E a Mostra de Tiradentes recebe, gradualmente ainda bem, mais inscrições disso. Eu acho que isso diz também sobre o cinema mutirão em termos de disseminação de políticas públicas, outras pessoas e outras formas de cinema sendo feitas. E aí outros grupos sociais chegam mesmo, se inscrevem, a gente vê outras formas de filmes e outros corpos. E aí eu queria, nas cenas e atrás das câmeras, né? Eu queria falar um pouco do nosso levantamento sobre isso, que por exemplo, cineastas negros foram 25% do total de inscritos desse ano, são 215 filmes. Não é pouco filme, é muito filme, né? Pensando também nas nossas trajetórias de cinema, desde curta-metragem, na história do cinema brasileiro, até longa-metragem. E aí, por exemplo, o que mais? As cineastas mulheres que assinam a direção em dupla ou individualmente, em dupla com homens, né, ou individualmente, são 30% dos filmes que se inscrevem, né? 244 filmes. Aí, cineastas indígenas, a gente consegue ter, hoje em dia, o que é 2%, 17 filmes inscritos de cinema indígena, que eu acho que também se vincula à temática desse ano, que é pensar, né, a gente tentou fazer isso junto com o Rubens Anzolin, justamente, pensar como e por que ocorre uma inscrição maior de cinema indígena, de cineastas indígenas. Então, pensar que possivelmente as oficinas feitas em aldeias, as junções entre cineastas, né, aliados das lutas indígenas aos indígenas, possibilita que esse cinema se oxigene, continue sendo feito e que chegue a uma produção de finalização a ponto de inscrever isso em festivais. Então, é pensar desde lá da ponta como está sendo feita as oficinas e se mantendo ao longo dos anos, apesar desse desmonte todo, as oficinas em aldeias, por exemplo, né, e a disseminação de tecnologia nesse sentido, a democratização da tecnologia nesse sentido. E aí, os filmes indígenas representam 5% dos selecionados, são 4 filmes indígenas, e para a gente é muito importante dizer isso, mas também porque há esse gradual aumento que ainda é muito pouco, né? Pensando no que são os indígenas no Brasil. Mas só para dar esses exemplos, assim, os filmes de pessoas negras, autodeclarados pardos e negros, né, que tem isso da autodeclaração que a Tati falou, são 30%, por exemplo, dos filmes selecionados, né, também para a gente também parar dessa polêmica, são 30%, né, tipo assim, não é também que é 70%, que não é que a gente inverteu a lógica total e também não é essa situação. Acho que as coisas são mais complexas, né, do que colocar todo mundo negro, ou indígena ou mulher na frente das coisas, enfim. São 30% dos filmes totais da programação de curtas. Aí, queria falar poucas coisas para finalizar, que é questão bolsonarista, assim, como que se apresenta, né, como uma leitura do momento, que tem também, acho que para além das coisas que a Tati já falou, comédia trágica, e um tipo de ficção de terror psicológico,
eu acho que traduz muito, né, esse período também bolsonarista. Acho que o filme que mais expressa isso, que vocês talvez possam se interessar, chama-se Voto Nulo, que agora eu estou aqui procurando o nome do diretor. Se lembra, Tati? Ai, enfim, deixa eu ver se eu já... Primavera... Ai, desculpa, gente. Eu acho que para você. Tá. Gustavo de Carvalho. Gustavo de Carvalho, de São Paulo, Voto Nulo, que é um filme de terror psicológico e que se vincula a pensar também como esse período bolsonarista atingiu, né, mulheres, e acho que tem aí um rescaldo de, por exemplo, mulheres na política, né? Marielle, assim, como que é esse terror para esses corpos que foram odiados por essas pessoas ultraconservadoras, né, e tal. Então, acho que tem isso também, e isso que a Tati falou do documentário da filha, que é onde a gente se encontra, né, da filha que tem o pai bolsonarista. Acho que entra num caráter um pouco de documentário sociológico sobre como entender os bolsonaristas. A gente viu esse tipo de filme, assim, alguns mais bem executados, conseguindo criar uma contextualização e complexidade interessante, como é o caso desse, e alguns mais, talvez mais querendo ser filmes de documentário observacional, que não conseguem ainda traduzir a complexidade da coisa a ponto de se distanciar de uma defesa do próprio bolsonarismo ao mostrar isso nas telas. Eu quero entender, eu fico mostrando um monte de bolsonarista falando o que eles falam e fazem, e o que isso significa em termos políticos, né, de projeção da imagem. Você tem que criar alguma narrativa de contraponto, né, além de só mostrar essas imagens. E acho que destacaria também a primeira sessão da Mostra Panorama. Ela tem uma evocação que me parece física para assistir cinema, que é assistir esse filme em sala de cinema necessariamente, pensando em sonoridade, o que o filme pode fazer com uma evocação dos corpos, a porosidade da pele, talvez alguma coisa de sensualidade, filmes que são sensuais no sentido de um sensorial que transcende o visual e o auditivo, e que evoca a presença em sala de cinema. E como a gente está voltando para a sala de cinema, eu acho que é uma mostra interessante para sentir isso, essa volta da sala, o que um filme pode fazer com a gente em sala de cinema, desestabilizar, mas nos convocar a estar junto com o próprio filme, entre nós e na expansão do corpo na sala. Acho que é uma mostra interessante nesse sentido. Eu destacaria também que a gente recebeu muitas animações de estudantes e que a gente tentou contemplar na nossa formação, e acho que isso diz também sobre alguma tendência de talvez a gente pensar aí nos investimentos em animação, debate sobre animação nas novas gerações, né, de cineastas. E, por fim, para falar dessa questão da tendência dos filmes em primeira pessoa, eu acho que o nosso desafio nesse sentido foi pensar, sobretudo porque a temática nos puxava isso, foi pensar o que há de novo nessa tendência que é muito contemporânea, né? Não é uma tendência também que, sei lá, né? Tipo, se ela tem 5 anos, por mais que seja um tempinho, é um tempo muito curto em termos históricos, né? Então, o que há de novo nessa utilização da voz-over em primeira pessoa, a bricolagem de imagens e uma reflexão, por vezes se direcionando muito ao cinema ensaio, e como, sobretudo pensando nessa maior inscrição de corpos não hegemônicos ou não dominantes, como que essa primeira voz, ou a voz em primeira pessoa, ela de fato representa uma coletividade quando esses cineastas passam a fazer mais filmes, né? Esses cineastas que querem falar de si porque nunca foram falados, ou melhor, nunca puderam falar diretamente, foram sempre falados. E aí, acho que é algo interessante para vocês verem, assim, ou tentarem perceber da programação e depois trocar uma ideia com a gente, que acho que isso também é muito de mostra, né? Tipo, falem com a gente, assim, depois das sessões, o que vocês estão achando. Tipo, vocês falaram um monte de coisa, depois eu achei nada a ver a sessão. Eu gostaria, assim, de ter essa troca de ideias, que é pensar como você cria uma primeira voz que seja, de fato, coletiva, dentro da narrativa individual, e em termos formais também, como você cria polissemia, como você cria algo que seja, talvez,
um eco de voz, né? Em termos formais, talvez em termos de ancestralidade, em termos de linguagens, juntar outras linguagens para falar de uma mesma coisa, de uma só vivência, também pode criar uma extensão de coletividade na forma de fazer filme, ou uma extensão de grupo, né, de mais formas. Então, acho que era isso, de vocês tentarem prestar atenção nessa nossa tentativa de valorizar os filmes em primeira pessoa, considerando essas características e nos darem também feedbacks, se isso é perceptível, que vocês tenham achado sobre. É isso. Obrigada, gente, pela chegada. Bom dia a todos e todas. Vou falar bem rapidamente, que a gente está com o tempo apressado aqui também, dizer que eu estou muito feliz, dizer que eu amo que a equipe que cresce, saudar, bem-vinda Mariana, Camila integra o Longa também esse ano, também foi um trabalho a 3, então foi um prazer enorme trabalhar com a Camila nos Longas, sempre com o Francis também. Mas falar um pouco bem rapidamente assim de uma sensação recorrente, enfim, que eu e Francis a gente compartilha nesses últimos talvez 4 anos, que já tem uns 4 anos que toda vez que chegam, né, que abrem as inscrições de Tiradentes, a gente fala assim, vai colapsar, não vai ter filme, vai colapsar, não vai ter filme, vai colapsar, não vai ter filme, e os filmes chegam, e às vezes chegam em quantidades maiores, assim. Então, um pouco da temática de Cinema Mutirão também tem a ver com esse aspecto de uma resiliência mesmo, dessa produção que não tem como ter apagão mais, né? Então, isso tem a ver com muita coisa, né? Isso tem a ver com né, quer dizer, esses novos, outros lugares de produção, outras formas de produção, tecnologia, né, política emergencial. Só para a gente ter uma ideia dos números, assim, a 23ª Mostra de Tiradentes, que foi a última antes da pandemia, teve 181 filmes, né? Na 24ª foram 111 longas inscritos, né? Acho que um primeiro baque de pandemia, depois 170 e esse ano 166 filmes inscritos. Então, acho que tem algo a gente entender dessa energia de um cinema de resiliência, de cinema mutirão, de uma não possibilidade de um apagão mais, né? Acho que nessa história do cinema brasileiro, que eu acho que é importante a gente entender também para orientar, né? A gente vai pensar muito política pública no Fórum de Tiradentes, então acho que tem algo a gente entender desses fenômenos do que a gente está falando aqui, que pode orientar também, né? Como é que a gente também cria uma estrutura também, né? Para essa produção que a gente, enfim, que a gente abraça em Tiradentes. E também quero muito, enfim, saudar, acho que a resiliência da Universo Produções, né? Quer dizer, foram anos muito difíceis, né? Quer dizer, ano passado a gente teve um festival cancelado com uma tenda montada, e também dizer de um projeto novo, quer dizer, a Universo, enfim, principalmente na figura da Raquel, é uma fonte incessante de desejos de levar à frente outros projetos. Então, ano passado, a gente começou um projeto que chama Work in Progress, Corte Final, aqui em Tiradentes. É uma conexão com o Brasil Cinemundi, né? O Brasil Cinemundi é um evento de mercado que acontece no Cine BH, e a ideia é conectar, enfim, esses festivais, esses trabalhos. Acho que as mostras do Universo investem muito também nessa conexão. Todos os anos a gente tem curadores internacionais vindo a Tiradentes, né, com debates. Só para citar, enfim, muito rapidamente, alguns festivais que vão estar presentes, mas Quinzena dos Realizadores, FeedLab, Festival Ficunam, Locar, no Mar del Plata, que é um festival, enfim, Bienale, FIC Valdívia. Então, foram selecionados para esse Work in Progress Corte Final 7 filmes. Eles vão ser projetados especialmente para esses curadores internacionais. Vai ter um debate com esses curadores. Também fica o convite para esse debate, né? Estratégias de festivais internacionais e a visão de programadores sobre o cinema brasileiro. Mas acho que também sempre fica muito essa pergunta, né? Afinal de contas, que olhar internacional é esse, né? Quer dizer, que também acho que são vários os cinemas brasileiros que podem circular nessas esferas internacionais. É claro, evidentemente, que sempre existe uma negociação, e eu acho que a ideia também é um pouco aproximar, né? O que eu acho muito especial da Mostra de Cinema de Tiradentes, enfim, que é esse panorama do que seria o cinema independente. Não sei, a gente nunca sabe muito nomear, né? Mas a gente tem muita
a gente pensa muito também no que acontece com os filmes depois que eles estreiam aqui, né? Então, é um pouco também conectar, né? Esse olhar curatorial, que eu acho que é muito especial, muito específico de Tiradentes, né? Como que esses filmes vão chegar também nessa esfera internacional que é de muita importância para quem está, enfim, quem está na realização de curta, de longa. Existe muito esse desejo, né? Que é um pouco também essas contradições do cinema brasileiro, né? Para se chegar, talvez, a um lugar mais longe, às vezes precisa ir para a esfera internacional. É uma questão, eu acho que de fundo do cinema brasileiro, né? Quer dizer, o que entra em cartaz, né? O que circula nesses espaços maiores. Mas eu acho que é muito esse desejo também de unir esse olhar curatorial. Esse ano a seleção foi feita junto com Pedro Butcher. E também não dá de barato essa relação com o olhar internacional, né? Como é que a gente pode desafiar esse olhar? Eu acho que isso é um pouco a ideia desse projeto. E terminei? Olha, bem rápida. Então, fica o convite, enfim, para os debates. Muito feliz em estar de volta. Esse contato fez uma falta tremenda, assim, e foi emocionante estar na tenda ontem. Vou chorar muito vendo os auroras nascendo, assim, na tenda esse ano. E, enfim, também gosto muito das conversas. Então, vamos conversar e, enfim, vamos encerrar porque temos uma agenda. Obrigado, Laila. Gente, a gente está... vai encerrar agora, infelizmente, sem abrir para perguntas, porque temos um debate agora. A gente atrasou um pouco para começar. E está chegando aí Alex Braga, que é o diretor-presidente da Ancine, Fabrício Noronha, que é secretário de Cultura do Espírito Santo, e a ministra Carmen Lúcia. Então é isso. Sejam convidados, são convidados para o próximo debate, e é isso. Obrigado pela presença. Quem quiser falar com a gente, lá fora. Obrigado.